E aí pessoal, espero que todos estejam bem presentes no agora. Quero resumir para vocês o que aprendi na quarta aula da sequência de 8 aulas da Masterclass da Mary Morrissey, 8 leis espirituais para multiplicar seu dinheiro. Já estamos na metade, espero que vocês estejam gostando, são 8 aulas, esse é o resumão da quarta. Né? Lembrando que essas técnicas elas podem ser utilizadas para qualquer área, para qualquer tema, para qualquer desejo que vocês queiram atingir, não somente financeiro. Tá? E lembrando também, quando eu falo de leis espirituais, eu não estou falando especificamente de religião, eu estou me referindo à conexão com o todo, né? Com o universo, uma questão de energia, tá certo? E o tema de hoje é um tema muito interessante, é o mágico poder de decisão. Né? E aí, como eu sempre faço, eu vou dividir esse vídeo em 4 etapas. Primeiro eu quero falar para vocês sobre o tipo de decisão que a Mary diz que temos que tomar, que não é aquela que a gente está acostumada, ou a forma como a gente está acostumado. Num segundo momento, como eu sempre trago algumas perguntas, eu vou fazer aqui alguns questionamentos para provocar vocês com alguns raciocínios, né? E trago também algumas frases de efeito. Depois eu conto 2 histórias rápidas para reforçar esse tema de hoje, são histórias bem interessantes. E depois, obviamente, consideração finais, tá bom? Para falar dessa tal decisão que a Mary diz, é importante a gente começar a entender algumas coisas, tá, pessoal? Primeiro, que temos sim um poder físico que nos move. Essa é a grande verdade, né? Que nos leva a lugares que queremos. Então, cinemas, lojas, restaurantes, academias, enfim, qualquer lugar. Né? Mas também é importante entender que o poder físico, a Mary diz que ele não nos leva à riqueza. Né? Enfim, já trabalhamos em mudar pensamentos negativos na primeira aula, depois a gente na segunda aula observou os nossos bloqueios, né? E trabalhamos para libertá-los, né? Começamos a ter uma visão rica e agora é o momento de aprender a tomar uma decisão certa, uma decisão de ser rico. E a Mary diz que a forma de fazer isso é através de um poder transcendente que temos dentro da gente e que tem o poder de transformar. Né? E aí a Mary diz algumas coisas interessantes, como por exemplo, que se a gente não estiver, né, comprometido com nossa decisão, o que vai acontecer? Vai acontecer hesitação, chance de voltar atrás, não efetividade. Agora, se de fato nós estivermos comprometidos, as providências acontecerão. Isso é muito interessante. Né? Algumas perguntas que a Mary faz, eu quero trazer para vocês agora, para vocês trabalharem o raciocínio, tá? Para vocês começarem a se provocarem. Primeiro, quais as oportunidades, tá, pessoal, que vocês disseram não no passado por conta das circunstâncias que ocorriam nas suas vidas? Lembra da história do pescador? Será que a gente não continua a medir as coisas que nos são apresentadas? Né? Todas as oportunidades, pessoal, para você ter uma vida rica, em qualquer sentido que seja, que você sonha, elas estão aqui. Lembra do conceito da infinidade de possibilidades? Mas lembrando também que é importante a gente ter uma frequência alta. Lembra daquela escala de vibração que a gente tem que estar acima de 400, 500 pontos? Pois é, a Mary reforça isso. E ela diz que a gente tem que começar. Né? Qualquer que seja nosso sonho, é preciso a gente iniciar. Já ouviram aquela frase, perfeito não é feito? Muita gente fala isso, né? A Mary traz uma outra frase forte que é falta de evidências não é evidência de falta. Lembra de quando a gente falou de abundância? Lembra das primeiras aulas? A Mary provoca a gente, né? Que parte nós estamos fazendo? Qual que é a nossa parte? Qual que é o nosso terço que a gente está se comprometendo? Né? Se você mudar seus pensamentos, a Mary diz, né? Se você trabalhar nas afirmações para limpar os bloqueios, começar a ter uma visão rica, né? E agora, aprendendo nessa lição a tomar uma decisão de fato de ser rico, as providências começam a acontecer. Né? Eu recentemente estou assistindo uma série Maria Madalena, muito interessante, e recentemente eu vi uma cena onde Simão oferece a sua casa para Jesus se hospedar, e obviamente todos ali na região, na Galileia, Carnafaum, começam a escutar sobre Jesus e sobre os milagres, né? E as pessoas começam a querer entrar na casa de Simão, e basicamente a casa de Simão vira um hotel, assim, né? As pessoas começam a se hospedar, Jesus começa a fazer os milagres, e aí Simão começa a ficar muito preocupado em relação à comida, porque a comida estava acabando, né?
né? Toda a estrutura ali já não dava mais para as pessoas. E Jesus disse, as coisas vão acontecer, as providências virão, né? E no dia seguinte, muitas pessoas, como forma de gratidão, trouxeram diversas frutas, comida, enfim, uma série de estruturas ali para que eles pudessem continuar fazendo o que eles haviam fazendo. Então, é isso, né, pessoal? Para fechar essa segunda parte, Roosevelt fala uma frase muito interessante. Ele fala que em qualquer momento de decisão, a melhor coisa a fazer é a coisa certa. A próxima melhor coisa a fazer é a coisa errada. E a pior coisa que você pode fazer é nada. Então, acho que essas histórias reforçam bem essa questão de você tomar uma decisão de fato, né? E aí vamos às histórias que a Mary traz para concretizar esse raciocínio de tomar uma decisão de ser rico. A primeira é uma história de um conhecido de Mary que chegou ao topo do Everest, né? Hoje já centenas de pessoas chegaram ao topo do Everest, mas ela conta a história dessa pessoa que ela conhece e que, de forma bem resumida, pessoal, para vocês entenderem o que aconteceu na mente dessa pessoa. As primeiras 2 vezes que ele foi convidado, que ele estava ali sendo provocado para ir, ele fez a pergunta para ele de quanto custava para chegar no topo, né? Trata-se de uma viagem relativamente cara, né? Precisa investir, claro, né? E na terceira vez ele trocou a pergunta para, na verdade, não quanto custava, mas quanto que era o depósito. E nesse momento, pessoal, ele tomou a decisão do que ele realmente queria. E o investimento, o gasto, enfim, passou a ser um depósito. Ele trocou a pergunta, né? E aí isso tem relação mais para frente, essa questão do depósito. Eu entro na segunda história, que é muito interessante, que a Mary conta quando ela dava cursos, né? Ela colocava cerca de 30, 40 pessoas para dentro da sala, né? E aí ela colocava a culpa, né, nas circunstâncias. Ela falava, poxa, a sala é pequena, por isso que eu não consigo crescer, tem poucas cadeiras, não tinha dinheiro para publicidade, o prédio era velho. E ela conta isso, né, para um seminarista. Ela assiste um seminarista que falava também dessa questão de multiplicar dinheiro, né, ou atingir objetivos, e aí ela consegue um café da manhã com esse seminarista. O cara aceita, né, e disse para ela que ele poderia ajudar, mas que ajudando ela teria um custo. E aí ela se assusta, né? Ele percebe a reação dela e conclui e fala para ela, fala assim, Mary, o problema é que as coisas não estão acontecendo para você porque você pensa em quanto algo custa para você, quando na verdade não tem a ver e não tem ligação com o que você de fato quer. Muito parecido com a história do depósito, né? Só para vocês terem uma ideia, a mentoria dele custava $19 mil na época. Hoje, dinheiro atualizado, cerca de $50 mil. E claro que ela não tinha esse dinheiro, né? Ele provocou ela, dizendo que se realmente ela queria estar ao lado dele, né, ela deveria dar um jeito nessa situação, né? Aí ela começou a pensar, poxa, esse cara está querendo me vender, ele é um vendedor, mas de fato ela sentiu no fundo que era algo diferente e ela tomou essa decisão, né? E que foi apenas o começo, porque hoje a Mary é uma pessoa muito famosa, muito conhecida, uma coach internacionalmente conhecida, com vários cursos, com negócios multimilionários, né? E aí por isso que a Mary reforça a importância dessa quarta aula de tomar uma decisão de ser rica. Na verdade, a Mary pegou naquele momento uma economia que ela tinha, né, e fez um depósito. Ela fez um depósito de $19 mil para encarar esse 1 ano de mentoria, que era algo que ela de fato queria. Naquele momento do depósito ela tomou a decisão do que ela queria, né? E para fechar essas histórias, a Mary conta sobre um grande amigo e conhecido, o Michael Beckwith. Esse cara fez o filme do Segredo, ele é um ativista do Novo Pensamento, fundador da Agape na Califórnia, ele também tem um projeto social com o 5º neto de Gandhi, então é um cara muito conhecido, e ele tem uma frase forte que ele diz que você não pode tomar uma decisão sobre o futuro no presente, porque passa a ser somente uma fantasia, né? Ele fala que para você tomar uma decisão no futuro, agora, é quase que não tomar uma decisão, né? O único lugar e tempo para se tomar uma decisão é no agora. O seu sucesso no futuro, ele não depende do seu sucesso no passado, né? E a sua história não pode determinar o seu destino, a não ser que você permita isso.
né? E aí a Mary relembra, ela fala que todos temos crenças e paradigmas, lembram disso, né, pessoal? Conforme fazemos essas mudanças e vamos colocando em prática essas 8 leis espirituais, as frases como eu não consigo, isso não é para mim, elas vão aparecer, isso é normal. E é nesse momento que você precisa reforçar tudo que a gente vem aprendendo aqui, todos esses resumos que eu tenho feito, né? Essas vozes, elas são modelos antigos de pensamento, né? Mas a gente é mais que pensamento. A Mary fala, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, né? A gente quer contração ou a gente quer expansão, né? A gente está lidando, pessoal, com leis, com diversas leis universais, né? Que nem eu, nem você, nem a Mary prevê ou pode entender. Então, o que a Mary diz e ela resume é, nós temos que tomar uma decisão de ser rico, ou o que quer que você queira, né? Qual é o seu desejo. Você não pode ir para a sua riqueza. Você tem que saber que ela vem até você, né? Tem que saber que as coisas acontecem, lembra? De dentro para fora. Essa é a mudança, né? E aí a Mary provoca com mais um exercício final, que eu acho que fica de lição de casa. Ela conta a história do Jim Carrey, eu vou resumir, que num determinado momento da carreira dele, ele escreveu um cheque de 10 milhões de dólares, colocou na carteira dele, e ele todo dia olhava para esse cheque e dizia que ele era grato por esse contrato que ele tinha fechado de 10 milhões de dólares. Ele foi o primeiro artista hollywoodiano a receber 10 milhões de dólares por um filme, que foi aquele filme Debi Lloyd, né? E o que a Mary fala e que ela provoca é para que a gente faça isso. Pega um cheque, escreva em seu nome, coloca a quantia que você imagina receber nos próximos 2, 3 anos e experiencie aquilo. Tome a decisão de ser rico, de ter aquela quantia, né? Acho que esse é um exercício muito interessante para ser feito, tá? Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumão que eu fiz. Lembrem de marcar algum amigo aqui que esteja precisando dessa dica, e assim você me ajuda também a divulgar esse conteúdo e o meu propósito, que é ajudar as pessoas a terem consciência das dimensões espiritual, intelectual, física e emocional. Na próxima semana eu trarei o resumão da 5ª aula, tá? E nos próximos dias eu conto para vocês qual é o tema dessa próxima aula, tá bom? Desejo a vocês uma semana muito iluminada e cheia de agoras. Beijos e abraços.